série especial sobre pragas urbanas, hoje vamos falar do incrível poder de destruição dos cupins. Acredite, o pequeno inseto, organizado em grandes colônias, pode destruir uma casa inteira. E nós encontramos essa história com a dona Maria da Paz. Depois de uma vida inteira de trabalho, ela conseguiu comprar um imóvel, mas atualmente está morando de aluguel. Coitada, ela perdeu a guerra contra os cupins. A reportagem de Lúcio Sturmo e Mariana Brambila mostra que os cupins causam prejuízos bilionários e não é só aqui não, é no mundo inteiro. São Paulo! Prédio do Banespa, cartão postal de São Paulo. Nem ele escapou. A gente fica se perguntando, existe isso? Aqui tá oco. Tá, aqui é tudo podre, as paredes, tudo podre. A colônia do inseto está inserida, internalizada na estrutura de madeira. Esta é a espécie de cupim mais comum no Brasil, o chamado cupim de madeira seca. É um inseto de vida social, vive em colônias igual a formigas e abelhas. A diferença é que o alimento do cupim é a celulose, matéria-prima valiosa. Está no papel, na madeira, nos tecidos. Centenas, milhares, centenas de milhares de cupins. Um exército capaz de destruir portas, móveis, uma casa inteira. Esse bichinho acabou com o sonho tão sonhado que eu tinha. Existem casos em que os cupins podem mudar completamente a vida de uma família. Foi o que aconteceu aqui em São Vicente com a dona Maria da Paz. Ela está há 4 anos morando de aluguel, mesmo sendo dona desta casa de 2 quartos, sala e cozinha. A casa está vazia, foi interditada pela Defesa Civil porque a ação dos cupins comprometeu a estrutura. Aqui na sala, isso aqui já foi um foco de cupim que foi encontrado. Era só aqui, aí o menino da Defesa Civil foi descascando, encontrou aqui e aqui dentro. A casa de alvenaria, mas o bicho tem tanta força na mandíbula que consegue triturar o concreto para alcançar a comida. A casa da dona Maria tinha madeira dentro das paredes. A gente vê aqui que esse quarto também está escorado, né? Isso, está escorado porque como passa muito caminhão aqui na rua, o rapaz ficou com medo disso também rachar e vir abaixo. Entendi. Tudo esses furos aqui foi foco de cupim encontrado, que inclusive ainda está aqui a bucha. Quando foi encontrado isso aqui, era cheio de bicho vivo mesmo. A bucha, na verdade, é o ninho, uma versão menor da colônia gigante retirada do prédio do Banespa. Cupim gosta de lugar escuro e úmido. Um inimigo que age às escondidas, mas deixa rastro. No caso de a gente encontrar um pó, como se fosse um talco, aí não é cupim. É um anobídeo, a broca de madeira. No caso de grânulo, né? Você pega assim, você vê que é como se fosse um grãozinho de areia mesmo. Então é o Cryptothermes brevis, o cupim de madeira seca. Os grãos são as fezes do invasor. A porta infestada ficou oca. Por ser um inimigo oculto, muitas vezes nós não percebemos o estágio da infestação, se está avançado. Só em 2 meses você ficou assim a porta? Ficou assim. Aqui um operário numa situação de fuga. Olha só o estado dessa mala de couro. Parece que ficou enterrada por anos. Não sobrou nenhum pedaço da roupa que estava dentro. Como é que a senhora deixou esse bicho entrar aqui, dona Maria? Filho, quando eu comprei essa casa, eu não sabia que tinha. Porque quando eu cheguei aqui, a casa toda bonitinha, revestida e tal, então... A família se mudou para cá e só descobriu o problema meses depois. Enquanto eu estava consertando aqui e pondo veneno, eles já estavam indo para lá. Nossa. Foi onde foi tomando conta, que eu não tinha, como é que fala, noção do estrago que o cupim faz. E esse é o perigo. Olha, por exemplo, você imagina se fosse uma caixa de luz, né? Então, você tem problema de risco de ter curto-circuito, risco de incêndio. Quem morava aqui, dona Maria? A senhora?
Eu e duas filhas e meu neto. Se olhar para os lados, fazer o quê? Olhar para uma, perguntar, eu faço o quê? Perguntar para elas que elas perguntaram para mim, fazer o quê? Uma se segurando na outra sem saber o que fazer. Então as roupas aqui começaram a aparecer assim, com buracos? Com buracos. Aí eu fui fazer uma limpeza no armário e descobri um monte de praguinhas. Nesta casa, os olhos atentos da empregada perceberam a invasão logo no começo. Os bichos atacaram o guarda-roupa. Aqui quantos, ó? Cientistas calculam que os cupins causam um prejuízo anual de 10 bilhões de dólares. É tanto dinheiro que daria para financiar o programa Minha Casa Minha Vida por 2 anos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro sofre com as infestações. O prédio velho virou casa de cupim. Resultado, salas interditadas e alunos sem aula. É grave a infestação aqui? Muito grave. A gente já deu uma mexida aqui, como vocês podem notar, ó. Onde a gente vai mexendo, ó, vai caindo o batente, né? Dá pra quebrar com a mão, olha o estado que tá. Se a gente fizer assim, né, ó. O Miguel é um pesquisador de instrumento de corda. Aqui no estúdio em São Paulo ele tem instrumentos raros. Este é um violão americano, aqui um saz turco, esta é uma cítara indiana e aqui uma rabeca, feita em Alagoas pelo Nelson da Rabeca. Tudo instrumento de madeira. Há um mês o Miguel perdeu o sono. Foi no dia que, fazendo uma limpeza aqui no estúdio, ele descobriu atrás do piano, que também é de madeira, um túnel de cupim. Dona Maria da Paz pagou 80 mil reais pela casa. Agora só tem o terreno. A senhora está juntando dinheiro para botar essa casa abaixo e reconstruir a vida? Filho, quem ganha um salário? Tu acha que dá pra gente guardar um dinheirinho? Todas as economias da senhora Ficou aqui. estão aqui. Ficou. E de lá pra cá, pagando aluguel, aí pronto. Desmoronou tudo. Aos 60 anos, Dona Maria pede na justiça uma indenização do antigo proprietário. Contra os cupins, ela perdeu a guerra. Verdade que a gente balança. Balança, Mas se cair, a gente levanta, né? E vamos em frente. Uma hora a gente chora, outra hora ri. Uhum.